Hoje você vai descobrir os principais segredos de implantar um TMS ligado no seu RP e obter os melhores resultados. Fica aqui com a gente, nós estamos no canal Gestão de Logística 4.0. Clica aqui no joinha, compartilhe o vídeo e hoje eu estou com uma pessoa especial que implantou TMS, customizou o RP para trabalhar exclusivamente com transporte de carga, enviando e recebendo informações das transportadoras. Estou aqui com Sidney Beberich Freire, que além de especialista em tecnologia, é especialista em banco de dados e também é presidente do Rotary, né, Sidney? Opa, tudo bom? Jefferson, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí, sou presidente do Rotary, estou finalizando aqui a gestão, né? Estou aí um ano na presidência, a gente faz uma gestão a cada um ano. Mas a gente fala um pouco mais de Rotary lá no final, pode ser? Podemos. É, co- Sidney, é um prazer enorme recebê-lo aqui no obrigado. podcast. O pessoal vai ficar muito interessado aí em todos os assuntos, que todos os assuntos são muito incríveis. A gente vai falar sobre TMS, sobre banco de dados, sobre tecnologia na indústria Indústria. e também tem uma coisa bem legal, né, que é inteligência investigativa. Isso aí, isso é um produto que eu estou trabalhando atualmente na empresa que eu estou agora, que tem esse foco em investigação e acho que tem muito a ver também com esse mercado aqui de logística. A gente consegue Fala, engatilhar e falar um pouco aí, conhecer algumas ferramentas muito interessantes para o pessoal estar analisando o que está acontecendo com a carga, com os caminhões, com o transporte de uma forma geral. bacana, Sidney. Bom, para a gente começar a abrir aqui o nosso bate-papo, tem muita coisa legal para a gente conversar. Fala um pouquinho do seu histórico profissional. Parece que você começou na tecnologia recentemente, é isso? Faz pouco tempo, faz algumas décadas, no século passado dá para falar até, viu? Século passado, você sabe que eu sou dessa época também, né? Também, né? 1984, eu terminei o ginásio e o que fazer, né? Então eu fui fazer colégio técnico em informática, aqui no centro de Guarulhos. Era uma escola, na época, pequena, poucas salas de aula, hoje cresceu, hoje é uma potência muito grande a escola. E sim, foi acho a melhor coisa que eu fiz, né? Porque eu saí dali já com uma profissão, então 84 até 87, 88 eu já estava entrando no mercado de trabalho, fui trabalhar numa consultoria pequena que estava começando a se formar, que não deu certo. Fiz um levantamento ali, foi meu primeiro contato com a S400, que a gente estava falando agora há pouco, né? A Naquela S400. época eu aprendi COBOL na escola, aprendi Basic, trabalhei com DBase, nem tinha ainda Clipper naquela época, eu fui aprender Clipper nos anos seguintes, e daqui a pouco falo um pouco mais do Clipper, né? Comecei a trabalhar em uma corretora de seguros aqui em Guarulhos também, onde eu desenvolvi, fiz um sistema bacana lá para eles de controle de seguro, de apólice de seguros, vencimentos. Em 94, foi em 94 comecei a trabalhar numa empresa têxtil aqui do Brasil, empresa grande que tinha a matriz era aqui em São Paulo, filiais americanas, Tatuí, Recife, Sergipe, e tinha também um braço ali na Argentina e Chile. Então Olha era uma só. empresa realmente bem grande, bem estruturada, referência no mercado têxtil na época. Entrei para fazer um trabalho de 30, 40 dias, para um sistema que estava com alguns problemas ali em relatórios, acabei ficando 20 anos. 20 anos. É, acho que deram uma esticadinha no meu contrato, É, de 20 dias para 20 anos, foi pouco tempo. poxa vida. E o segundo projeto que eu comecei a tocar logo que eu terminei, que eu resolvi esses problemas, né, foi um projeto de fretes, de pagamento, chamava Sistema de Controle de Pagamento de Fretes. Né? Hoje Caramba. está com o nome mais bonito, né? É, TMS. TMS. E o que me proporcionou essa continuidade ali dentro, nesses 20 anos, e ter resolvido todos esses problemas, foi na época, eu terminei o colégio técnico, fui fazer faculdade, eu acabei fazendo administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. Aqui em Guarulhos não tinha uma faculdade de tecnologia, de ciência da computação, nada, tinha que ir para São Paulo, e eu não tinha essa condição no momento, então eu fiz análise de sistemas. Só que isso me deu assim, um conhecimento muito grande do funcionamento de uma empresa. Então, quando eu entrei nessa empresa, eu conseguia falar com o contador para entender os problemas do relatório, meio que não de igual para igual, porque ele tinha uma bagagem de conhecimento, óbvio, muito maior do que eu com meus 24 anos, mas eu conseguia falar de conta T,
com ele, né? Ele podia me explicar de uma forma mais que ele estava É. acostumado, ele falando como contador e eu como TI, eu conseguia entender ele e resolver esses problemas, Você né? sabe que até hoje existe essa dificuldade da equipe técnica entender a equipe de De negócios, né? negócio. É, Quando você fala ali de um ERP, de um TMS, né, é importante entender o um negócio, como negócio. as coisas acontecem dentro da indústria e os resultados que querem ser obtidos. E o técnico muitas vezes não tem essa visibilidade. Porque fica focado hoje só naquele nicho, só no como um técnico de programação, desenvolvimento ou estrutura, e ele não acaba não indo para essas outras áreas. Isso é muito importante, porque dá essa visão meio que global da empresa, do funcionamento. Você começa a ligar aquelas caixinhas, né? Aquela conversa do contas a pagar com contas a receber, com contabilidade, com financeiro. Isso é muito importante. O pessoal do transporte tem dificuldade em falar com a área técnica para explicar exatamente a necessidade. Necessidade. E às vezes a comunicação é truncada e o resultado não é tão interessante. E esse bate-papo nosso aqui vai ser bem legal, porque vai juntar tanto a área de logística quanto a área Área técnica, né? técnica. Isso é um dos pilares aí de uma implantação bem feita de um sistema, Exatamente. né? Eu acredito que ainda hoje, quem está entrando nessa área de TI, está começando ou já está e não tem essa visão de empresa, busca conhecer um pouquinho como que funciona as áreas, como que funciona uma contabilidade, como que funciona quando você pagar, receber, que você amplie esse horizonte e facilita essa conversa com o Comunicação. usuário, com a área. E aí você cresce Você profissionalmente, cresce né. profissionalmente, exatamente. Porque você facilita muito. Você entende, é quase você ter uma empatia pelo problema da pessoa, que você Exatamente. começa a entender melhor o que ele precisa e você já começa sozinho a buscar as soluções, não só olhando o lado de TI, né, que acontece muitas vezes quando você é desenvolvedor, você está preocupado em resolver o problema que te deram, né, da melhor forma possível. É. O resto, o como, se aquilo vai ter um impacto depois dentro de uma infraestrutura, você já deve ter vivido muito isso também. Uma aplicação que consome muita CPU ou que consome muito banco, né? E, E aí e aí inviabiliza, né, fica inviabiliza. aí o usuário reclama: "Tá lento, né". Talento, não tem performance, não consigo entregar o relatório É. pro meu chefe porque o sistema é lento. Aí você vai rever, às vezes, é uma questão ali de ajuste, de você olhar o todo, né? Não só aquela tua parte, só o teu pedaço. E nessa indústria que você implantou o ERP, né, você participou da implantação de um ERP. Isso. Em 94 começamos ali, em 95, 96, a desenvolver um sistema em Clipper, todo já bem antigão, DBase, para fazer todo esse controle de pagamento, emissão de conhecimento, emissão de fatura, controle de conhecimento, tudo usando STM400 para conversar com as transportadoras, troca de arquivo por EDI. Você tinha uma troca de arquivo por dia com a transportadora. Nossa, Hoje eu acho que não é mais assim, acho que ele já está online. hoje é online. Entregou, já está sabendo que Tá entregou. sabendo que Não. entregou, faturou, tá sabendo que faturou, quanto custou o frete, se tá certo, se tá errado. Na época a gente sabia 2 dias depois e se a transportadora fosse empenhada em devolver o protocolinho de ocorrência rápido, porque ele tinha que receber do caminhoneiro, do motorista, alguém pegava o protocolo na mão, digitava e no final daquele dia enviava por arquivo para a gente processar à noite e a área de frete ter no dia seguinte a informação se foi feita uma entrega ou não. É, hoje a coisa mudou bastante, porque até o comprovante De de entrega entrega ali assinado pelo cliente, fica disponível nas na plataformas, né, plataforma. Isso online, isso entrega imediata. online. O motorista, ele entregou ali, ele tira uma foto do comprovante, isso já sobe, já faz a baixa automática. É muito interessante a mudança tecnológica. Isso aí Tecnológica. faz o quê? trinta Tem 30 anos? anos, 30 30 anos mais anos. ou menos. Aí, por volta de 98, 99, essa empresa começou a estava o auge do ERP no Brasil, SAP, Oracle. Oracle ainda nem estava, era SAP, PeopleSoft, BAN, JD Edwards, eram os maiores aqui, os maiores players de ERP. Fizemos a avaliação de todos esses quatro, e optamos pelo PeopleSoft, que é o que tinha a melhor aderência para o negócio da empresa. O SAP é consagrado, né?
Mas o PeopleSoft ele tinha uma melhor aderência para o negócio da empresa, principalmente na questão industrial. Ele aderia muito bem ao negócio. Então optamos por isso, fizemos treinamento e começamos a fazer a implementação. A hora que a gente foi ver o módulo de frete, como é que a gente vai lançar o frete no ERP novo, né? A gente descobriu que não tinha. Tinha, mas não era adequado para o mercado brasileiro. Era muito mais simplista do que a gente precisava. Era Você acredita, Sidney, que até hoje é assim? É assim. O ERP, né, ele tem uma finalidade incrível, ele é muito bom na gestão. Sim. Agora, quando você fala de leis brasileiras e de conhecimento de transporte, tem muita diferença e eles não conseguem fazer corretamente. O frete acaba sendo um detalhe, uma informação no rodapé da nota fiscal, né? Exatamente. Não é algo que a empresa precisa se preocupar, é só um imposto a mais, vamos dizer assim. E na verdade não é Não bem é. assim, né? Na época, o sistema que a gente tinha, que foi esse Clipper, que a gente desenvolveu internamente, nós fazíamos o cálculo do frete que nós teríamos que pagar para a transportadora, coisa que normalmente a transportadora faz. Isso. Então, e a gente batia isso. A transportadora depois falava o valor que estava cobrando a gente conciliava. Então, uma auditoria de era uma fretes. auditoria de fretes. Então, a gente tinha ali uma tolerância máxima, tipo, 5% ou 10% que pode liberar, que é um erro de cálculo. Mas a gente fazia, o nosso sistema, ele calculava qual era o frete que a gente ia pagar, e depois chegou a um ponto onde a área de fretes começou a negociar com o transportador e falou, não, eu não quero mais saber teu valor. Eu vou pagar o meu valor calculado. Não foi tão fácil assim, mas daí a transportadora começou a fazer um trabalho contrário, né, de validar o nosso valor e falar, não, vocês estão cobrando errado, então vai ter um acerto aqui. Mas a gente estava nesse nível, a gente teve que implantar isso dentro do RP. A gente tinha um controle muito grande, e isso foi muito traumático, porque foram alguns meses de projeto, com a equipe desenvolvendo, buscando uma solução para adequar um sistema que já estava pronto, um RP pronto ali, que tinha toda aquela estrutura, e a gente tinha que fazer um predinho dentro dele, né, um anexo dentro dele, para capturar a informação que estava saindo do faturamento, calcular esses valores, enviar para a transportadora e depois que recebesse, enviar para o contas a pagar, porque o nosso sistema, apesar de ser em Clipper, o antigo, ele era todo integrado. A gente já tinha uma estrutura muito boa, a gente tinha módulos de sistemas todos integrados, conversando. E a gente desenvolveu ali uma solução, dessa que foi bem traumática, porque no mercado não tinha nada que fizesse essa cobertura. Nós tivemos que fazer isso com o frete e com a parte fiscal, que a parte fiscal também o RP esquece, porque lá você tem o IVA, é muito mais simples, na hora que chega aqui no Brasil, que você vai explicar para alguém como é que se calcula ICMS, europeu, americano, ninguém consegue entender esse cálculo, né? ICMS, aí tem o imposto de renda, você tem o PIS/COFINS, tem vários impostos aí que... Só que na época, para a parte fiscal, tinha o Master SAF, que era muito aderente, né? Então a gente colocou, mas para frete a gente sofreu muito com isso, porque a gente teve que desenvolver uma solução completa ali dentro do RP. Dentro do então, RP. Não é porque você tem um RP que você vai ter um Não. sistema de gestão de fretes, Gestão de fretes dentro do RP. Exatamente. Você vai ter ali um controle muito básico do teu frete. E aí pode ter várias assim diferenças, né? Não vou dizer fraudes, mas assim inconsistência entre o que está sendo cobrado e o que realmente deveria ser pago. Exatamente, porque se você não tem essa conferência, né? Se o sistema não permite você conferir o que você efetivamente está recebendo, o que você está pagando, é vulnerável. Tanto para um erro humano, um erro de cálculo normal, quanto até mesmo uma fraude, né? E você encontrava divergência nos fretes? Muito. Principalmente pelo que, como era tudo ainda muito manual, então muitas vezes era erro de digitação no sistema, às vezes o transporte, a hora que chegava lá, tinha algum erro, e aí, porque eles não estavam realmente usando os nossos arquivos, porque a gente tinha uma troca de arquivo, né? Mas às vezes para adiantar alguma coisa eles acabavam digitando da própria nota, e na digitação errava ali um peso, invertia um número, e aí a gente pegava esse tipo de coisa nas divergências. Você tem histórico assim
de divergências? Quanto representava percentualmente o Não, não era um volume? valor assim gritante, mas tinha. Tinha ali um valor que sempre dava um alerta, mas nada absurdo. Mas é a falha humana, né? A falha humana Uhum. você tá sujeito a acontecer. E além da gestão do frete ali, do cálculo do frete, tinha mais outras funcionalidades? A gente tinha o controle de ocorrência, que era para saber se o produto foi entregue ou não. E isso é um ponto interessante, porque a gente percorreu ali muito tempo, desde a época já do sistema anterior, que era em Clipper, a gente tentou fazer um módulo em Visual Basic, que era para criar uma performance de entrega, que era para a empresa saber qual era a melhor transportadora, qual a transportadora que está entregando melhor com menor tempo. Porque a área comercial ela cobra muito a área de frete sobre prazo. Eles querem vender ou entrega rápido. Você não- Claro. E a reclamação do cliente, eu compro de vocês, mas demora para entregar. Aí o comercial chegava na área de frete, não, mas a culpa da entrega aqui, da venda, não estou conseguindo vender porque a entrega está demorada. E aí frete tem que se defender, né? Fala, não. Exatamente. Então eles buscavam isso, a gente nunca conseguiu implementar por conta das dificuldades tecnológicas da época, dessa comunicação toda, uma ferramenta que tivesse fosse auditável e conseguisse comprovar que o frete está sendo entregue dentro de um prazo bom e de acordo ali com o contratado com a transportadora. Então ali vocês desenvolveram esse sistema e identificaram que conseguia monitorar as entregas, se o produto foi entregue na data, no Isso, SLA. exatamente. Bacana. E qual o impacto disso dentro da empresa? Olha, é muito grande, né? Porque você consegue efetivamente estar ali vendo o resultado e entendendo onde estão os problemas nessa entrega. Se é o de um lado da fábrica que está demorando para soltar um pedido, se é o transporte em si, o caminhão, se é o transbordo dentro da transportadora que está demorando. Então, conseguia ter uma medição em relação a isso. E E melhorar esses pontos, né, para você ter cada vez um prazo menor, ser mais just in time, né, na é, entrega. hoje em dia nós temos entregas no mesmo dia, né? Ah, então, Então a informação tem que gerar muito mais rápido. é, E não mudou, os atores são os mesmos. Você tem a indústria, você tem a logística, você tem a transportadora, você tem o motorista, tem o cliente. Isso continua, né, desde do antes de ter sistema até agora desde os com primeiros que começaram a fazer entrega, né, na exatamente. carroça ainda. Continua da É, mesma o que forma. mudou foi a tecnologia no meio, né, todo esse É, meio de comunicação, essa cadeia aí, que deve ter evoluído muito, não, evoluiu muito aí, né, ao longo desses anos. bacana. E aí, isso você fez lá atrás, né, você, implantou um sistema desenvolvido localmente em Clipper e depois teve que pegar esse sistema em Clipper e colocar dentro do ERP, Dentro do RP. desenvolvendo na linguagem do ERP. Desenvolvendo a linguagem do RP dentro de uma estrutura visual, dentro de um banco de dados, até tendo que adequar informações para a gente fazer enxertos, né, para inserir informações automaticamente dentro de um contas a pagar, dentro da contabilidade, fazendo para ele ser integrado, né? Porque a grande vantagem do RP é ter todos os módulos integrados de comunicação, né? Então basicamente foi feito um enxerto, porque tinha alguns processos que a gente teve realmente que segurar a informação de um lado, reprocessar ela e entregar ela tratada depois. Entendi. Bom, com isso a indústria ficou mais competitiva. Você acha que isso ajudou nesse Ah, sim, com certeza. Isso era um diferencial muito grande nessa questão de entrega, de prazos e tudo mais. E do controle em si e do custo do frete, porque antes da gente ter isso, antes de ter aquela primeira versão, né, não se sabia quanto pagava de frete. E frete, se eu não me engano, era a segunda maior despesa da empresa, porque todo o frete era pago pela empresa. Eles vendiam o tecido e o frete era embutido, né? Era, vamos dizer assim, de graça, você dava para o cliente. Frete FOB, eu já não me lembro mais muito bem os termos. FOB é o É o destinatário que destinatário. paga, CIF CIF, era é o todas as que entregas CIF. E o que a gente comprava que era FOB, porque a gente pagava isso. a compra
e E pagava pagava bem. a entrega. Porque como tinha fábricas espalhadas no interior, a gente aproveitava essa logística. Comprou alguma coisa que tem que entregar em Americana, então põe no teu caminhão vazio, que vai retirar minha mercadoria, me entrega, você cobra um frete mais barato para mim, É, é o e na aproveitamento da volta viagem, você né? traz a minha carga. Então eles tinham essa condição, então toda a entrega, toda a compra era entregue nas transportadoras que trabalhavam com a gente, e a partir dali fazia a entrega. Otimizava Otimizava. os veículos, É, né? Isso reduziu o reduzia custo custo. também. E é um custo muito alto. O frete hoje dentro da empresa, ele tem representa muito dentro do custo do produto, né? Exatamente. Então, eu acho que a empresa ela tem que ter uma atenção muito grande com esse controle de frete, com o que ela está utilizando hoje para estar controlando isso, controlando essa despesa. A gente às vezes olha tantas outras coisas dentro da empresa e o frete, né, fica sempre ali subjugado, E quando você vai ver, ele é uma parte uma fundamental ali parte do fundamental. custo do produto, né? Do preço total de É. venda do produto. Que o cliente ele compra o produto e o frete está E o junto frete está ali, junto. impostos, frete, né? E a gente sabe que a competitividade é grande, principalmente em longas distâncias. Você disse aí que tinha unidades no Nordeste, Tinha no né? Nordeste, em Recife e em Sergipe, Então, muitas vezes saía a mercadoria de São Paulo para ser entregue para lá. ser entregue lá. Cruzava o Brasil. Exatamente. O frete, com certeza, não é barato, né? Não, representa muito. E a complexibilidade do cálculo, né, também é outro fator, que daí você fica ali, se você não tem um sistema que te calcula isso, que te dá uma precisão, até uma previsão de pagamento, que acho outro ponto importante também, né? Não é só você pagar e você ter certeza que está pagando certo, mas a contabilidade, o financeiro, ele precisa ter previsibilidade de pagamento. Quanto que eu vou pagar de frete no próximo mês? É tão importante quanto você pagar certo. É você saber o quanto você vai pagar para você ter um fluxo de caixa, administrar teu fluxo de caixa, tuas entradas e tuas saídas. Então a empresa ela tem que se preocupar muito com isso, porque é um valor muito significativo para não ser bem tratado. É a provisão de E frete, a né? provisão de frete, exatamente. E então, nesse processo aí, vocês implantaram, olha só que interessante, né? Você teve que desenvolver 2 vezes o mesmo sistema para fazer a gestão de frete, então compensa você ter um sistema para fazer essa gestão. Ah, com certeza, porque você tira de dentro da tua equipe, dentro da tua empresa, essa responsabilidade, né? E tem já um produto pronto, testado, porque eu falei de desenvolvimento, mas de todo o tempo que ele teve que testar e garantir que aquilo estava funcionando, né? Todo o cálculo, como eu falei, é muito complexo, tem diversas variáveis ali que você precisa. Então é muito fácil ter um erro. Você tem que garantir isso. Então, o tempo de desenvolvimento, de garantia, fora as alterações que podem ocorrer de tempo em tempo, né? Ou negociações diferentes com transportadoras. Então, você ter uma solução que te entrega pronto isso, se na época a gente tivesse alguma coisa no mercado, com certeza a gente teria partido para isso, assim como a gente partiu para uma solução fiscal externa, né? A gente teria buscado alguma coisa que completasse essa lacuna ali. E que existe até hoje, viu? Porque eu sei que alguns anos atrás eles fizeram sair da empresa, mas eu tenho ainda muito contato lá. Eu sei que foi feito um upgrade desse RP, que ele ficou por quase 20 anos rodando. Caramba. Porque você customizou, a gente customizou tantas coisas nele que ficou difícil de você fazer um upgrade natural. Você precisa fazer praticamente uma reimplantação Reimplantação. do software, né? E que hoje pertence à Oracle. Antes era o PeopleSoft. A PeopleSoft, lá por 2006, ela comprou outra empresa que era a JD JB Edwards. Edwards E logo em seguida a Oracle fez comprou as 2 de uma vez comprou só. as duas num pacote só, uma negociação bilionária. É. E daí ela acabou mantendo, porque o parque instalado de produtos do PeopleSoft, da JD, no mundo ainda é muito grande. Eles estão tentando fazer upgrades hoje, principalmente para a solução do Oracle Cloud, né? Mas que também tem essa lacuna do frete. No Brasil a gente tem essa diferença, né, porque É, o frete aqui é muito específico, são é, muitas regras diferentes. Além das regras fiscais, a gente tem
um território muito grande, né? Então, quando a gente fala de um trajeto, geralmente ele é dividido em partes. Primeiro trecho de frete, segundo trecho de Exato. frete, porque é muito são É, distâncias tinha essa muito situação longas. mesmo, né? Para mandar para o Nordeste, normalmente eram 2 trechos, você tinha o primeiro e o segundo percurso. Eram 2 tabelas que você tinha que controlar e calcular. Bem Então, e lembrado. isso tem que ter isso em sistema, porque é muito veloz, né, É, você tem que ter muita velocidade e hoje você não tem que ter muitas pessoas fazendo isso, né, pode ocasionar erro, é. tem que ser automatizado, né. Sim, tem que ser automatizado, até pela agilidade que precisa ter hoje. Na época, a gente podia esperar 2, 3 dias para ter uma informação se o produto foi entregue, né? Hoje, isso é inadmissível, né? Imagina, o cliente ele mandou, ele já quer saber e tem condições, né? Então, e para a empresa sozinha, acho que implementar tudo isso, toda uma solução dessa de ponta a ponta, é muito custoso. É uma gestão muito grande. Você tem que ter uma equipe muito grande E e um especialistas, né. especialista, que você vai envolver várias comunicações, várias tecnologias aí dentro, né? Hoje, A gente tá falando de um especialista bem especialista. Tá falando ali, a pessoa precisa conhecer o ERP, precisa conhecer a linguagem do do RP, ERP, a maneira de fazer os programas internos dentro do ERP. Precisa conhecer de frete, precisa conhecer do mercado mercado, de frete, precisa conhecer as transportadoras e, principalmente, como ligar todos esses pontos, né. exatamente. A integração entre tudo isso. E Oi, como vamos é colocar ainda conhecer um pouco de como funciona uma integração com o WhatsApp, com outras mensagerias, para você poder estar fazendo toda essa troca de informação rápida, né? e como é que era feito no passado essa integração, essa informação que vinha da transportadora para o ERP? A gente trabalhava com STM400, que era uma tecnologia da Embratel, então era Troca de troca de arquivos. arquivos. A gente gerava, tinha um modelo EDI, que era um modelo que acho, se não me engano, a Proceda tinha definido na época, que todo o mercado inteiro seguia esse modelo, até tinha os modelos para banco, modelo para transportes. A gente utilizava esse padrão com comunicação via STM400, que era Embratel, via modem discado. Então, uma vez por dia, tinha um processo em lote que ia lá, fazia a descagem de modem, transmitia o arquivo e recebia. Que ano era isso aí, mais ou menos? 94 até 2000 a gente manteve no SM400, aí a gente já estava com e-mail aqui no Brasil, a gente começou a transmissão por e-mail, que era um sofrimento, porque a gente mandava do sistema, mas não sabia se tinha ido, se tinha chegado, a gente só sabia que não tinha chegado quando alguém reclamava. Então, e essa troca de informações é entre a indústria e a E a transportadora. transportadora, Que tipo de informação trafegava ali? os conhecimentos de frete. Então, primeiro, a hora que o caminhão saía da nossa fábrica, a gente já gerava um arquivo do EDI com toda a informação da carga, né? Quantidade de itens, peso, preço, valor, quem está recebendo. Inclusive, se hoje, olhando para a LGPD, né? Muita informação que hoje a gente não poderia mandar no e-mail aberto, talvez. Teria que ter alguma criptografia aí por trás. A gente estava mandando num arquivo texto como anexo de um e-mail. CPF, CNPJ da empresa que comprou, da empresa que está transportando, a placa do caminhão, o número da nota fiscal, estava tudo aberto ali e a gente mandava e torcia para receber. É. Esse era o tipo de comunicação que existia na época. Era o que tinha na época, exatamente. Você tem conhecimento se hoje ainda as empresas fazem transações entre transportador e embarcador por arquivo nesse padrão Proceda? Não, não tenho essa informação, não sei como é que está hoje, Uhum. mas pode ser que alguma ainda tenha mantido por não ter evoluído, né? E acabou mantendo esse formato aí. Mas realmente eu não sei qual é o padrão hoje que eles estão Uhum. usando. E, assim, que tipo de tecnologia hoje é comum utilizar Ah, para hoje, troca de informações, hoje assim? seria uma API. Se fosse para pensar numa solução hoje, vamos começar a trabalhar com API, com webhook,
criptografado, HTTPS, SSL nas duas pontas, né, para você garantir essa troca de informação e consumindo serviço, isso online, pela internet, com uma segurança, uma garantia e a certeza de que o que você mandou para a transportadora chegou, porque vai ter que ter uma resposta de imediato, né? Uhum. Então, Então, essa é a tecnologia atualizada, a API, troca de informações seguras, com seguros, criptografia principalmente, é, né? Pensando aí na LGPD, nessa segurança da é, informação, né? porque independente até da forma, né? O que você continua transmitindo informações seguras ali, informações relevantes ali dentro, né? É, Você tem o CNPJ de quem comprou, quantidade, são informações que não podem ser divulgadas. é extremamente É, importante. A gente aqui na empresa temos vários cases de empresas que ainda utilizam o padrão Proceda. Você padrão acredita? proceda. Até hoje. A Imagina. Proceda nem existe mais. Não, E assim, e isso afeta, né? Porque você perde competitividade, né? sim. As indústrias perdem competitividade. E eu acho que para os dois lados complica muito, porque hoje você trabalhar com um JSON, por exemplo, um arquivo de, é muito mais fácil. As tecnologias novas, você vai programar em Python ou em Node, com JavaScript, é muito mais fácil você ler um arquivo JSON ou XML mesmo, do que você ler um arquivo texto linha a TXT, linha que você tem que ficar quebrando por colunas para separar a informação. É muito mais complexo, né? Hoje exatamente. O JSON permite uma facilidade de tratamento de dados muito maior, uma velocidade no processamento. Aí você acaba amarrando a transportadora, às vezes com uma tecnologia antiga, mantendo toda uma estrutura, ao mesmo tempo que ela deve ter também que manter uma nova para falar com os clientes novos, ela não pode ficar engessada também no passado, né? Então, E a gente tem empresas que operam com EDI, empresas que operam com API, aí, troca de informações e é o mesmo sistema, né? A exato. transportadora tem essa missão de conseguir conversar. Falar com o presente e com o passado. É, é complexo, né? É complexo, é complexo. Também eles precisam atualizar tecnologicamente para É. poder se manter no E mercado. qual será que é a dificuldade de se modernizar isso, dar esse salto? Tá faltando alguma. É, Desculpa, eu estou fazendo pergunta agora pro. não, mas é cultura, É a Sidney. cultura. É Sempre cultura. funcionou bem assim, Não vamos mexer no que está ganhando, mas na verdade agora não está mais não ganhando. está mais ganhando. Imagina que não. Porque as tecnologias avançaram e como você está dando o seu depoimento aí que você fez isso com maestria no ano 2000, né? Por volta ali entre 2000 e 2005, você estava nesse projeto Né? fazendo deste jeito aí. Agora passaram-se 20 anos e a tecnologia Tá fazendo ainda. De um lado evoluiu evoluiu demais. muito, mas ainda está se olhando da mesma forma que se olhava no passado. É. Então você está com um carro moderníssimo com um motor, né, aspirado lá a ar, né, que É. eram os nossos Os Fusquinha da nossos época lá, né, fusquinhas lá. que o pessoal chamou de carroça e tal. Então Exatamente. isso se aplica à A tecnologia, né. tecnologia. E a tecnologia barateou muito, né. Barateou, barateou. Um dos motivos de, na época, a gente ter tirado o SM400 foi justamente custo. Era um custo muito alto, porque você tinha que ter contrato com a Embratel, link dedicado para isso, porque não tinha. O meio de comunicação não era a internet, era realmente uma linha de telefone dedicada a isso. Então, tinha um custo muito alto. Na época, a gente migrou para o e-mail, já por ser, vai ser um custo, né? E hoje, com a internet direto, você usando uma API, você já não tem esse custo do meio de comunicação, né? Uhum. E o custo de propriedade do software, né, custo Ah, total de operação de um software. acho que é intangível quase, né? Você desenvolver internamente a equipe de manutenção, a equipe que tem que dar um suporte depois, E o servidor? servidor, banco de dados, o- a troca de pessoas. Você tem alguém que desenvolveu aquilo,
aquela pessoa sai da empresa, como quando eu saí, alguém teve que assumir aquilo, assim como eu assumi outras. Até você, a tua linha, a tua curva de aprendizado é muito grande. Apesar de ser programa, você está acostumado com uma linguagem de programação, mas você tem que meio que entrar na cabeça da pessoa que desenvolveu aquilo. Então, essa curva de aprendizado do produto em si, do que foi desenvolvido, é muito grande. Então, para manter um sistema desenvolvido interno, principalmente nessa área que muda muito, o É, custo é altíssimo, né? custo altíssimo, custo altíssimo. Porque hoje as empresas não compram mais nem servidores, né? Não, hoje está tudo na nuvem, né? Hoje tudo SaaS, você compra a quantidade de espaço de processador que você quer. E software tem que ser assim também. Você tem que entrar nessa linha do oferecer uma solução e buscar uma solução que já está pronta, que já está testada e homologada por várias pessoas, né, vários clientes, de ponta a ponta, né? Você vai pegar a melhor parte, já está pronto aquilo, você começa a usar como se fosse um e-mail, né? Ah, hoje eu quero um e-mail do Hotmail, do Google, você vai lá, cria a tua conta e você sabe que aquilo está funcionando. Você não tem que se preocupar em Uhum. desenvolver nada. Já está Já funcionando. tá ali, né? E se tiver algum problema, se tiver alguma mudança legal que eu achei é importante, qual é o tempo que uma empresa, internamente, seus funcionários, vai levar para adequar a tua estrutura para isso, que isso a gente passou muito nessa estratégia, tanto nos sistemas de frete quanto fiscal. O governo está mudando constantemente regras do jogo. E você, qual é o tempo que você leva para fazer isso com a tua estrutura? E qual é o tempo que uma empresa especialista naquilo leva, né? Uhum. Então isso é algo que uma empresa tem que pesar muito bem, né? Porque É, o custo de um sistema SaaS é muito inferior ao custo de um sistema instalado on-premise. on-premise, porque você está diluindo aquilo, né? On-premise você tem que cuidar daquela solução, daquela Infraestrutura. infraestrutura, do servidor, do banco. E quando fala de servidor, não é só máquina física, né? É onde ela está. O espaço que ela está ocupando, a energia que ela está gastando, o ar-condicionado que ela está usando, Backups. backup. E você tem um servidor, você não tem nenhum. Na Exatamente. prática, na vida real, é isso. Se você tem um servidor rodando um sistema, você está correndo o risco de ficar sem nada de uma hora para outra, porque pode ser um servidor novo, servidor bom, pode acontecer um problema e ele parar. Pode dar um problema num disco, no SSD, numa fonte. É um equipamento, né? É o equipamento, é um hardware. Você tem que ter dois. Então, se você vai investir, sei lá, 50 mil para comprar um servidor, investe 100 mil para ter dois servidores. Mas com 100 mil, quanto que você compra hoje de on-prime, De de SaaS. SaaS? Então, Quantos anos você fica. quantos anos você fica tranquilo e outra? Se deu problema, o problema não é do gestor dentro da empresa, é do serviço de quem você contratou, né? Então, você tem até, acho que para o empresário ou para o diretor de informática, para o gerente de informática, ele tem essa comodidade também e segurança. Se eu sou responsável pela área de TI da minha empresa e dá um problema no servidor, eu tenho que resolver rápido. Não que ele não vai ter a responsabilidade de cobrar a empresa, mas ele não tem essa preocupação, porque a partir do momento que ele fez, eu acho, um contrato, e ela está garantindo uma continuidade, um SLA, e essa empresa está cumprindo a parte dela, ok, o investimento cai para essa outra empresa, né? Eu fico mais Exatamente. tranquilo. É, e fora as ações que têm que ser tomadas na Na emergência emergência. são É, caras, né? exato. Então, restaurar um backup, eu comprar um servidor na emergência, ó, isso aqui deu É. problema, eu tenho que contratar outro, e até chegar a esse servidor, né? E tem a questão do foco no negócio, né? Acho que isso hoje É, em dia, antigamente não era tanto, mas já há muitos anos a gente vem vendo empresas com o foco no negócio. E é o que ela tem que ter. Se eu fabrico tecido, eu tenho que focar na fabricação de tecido. Às vezes uma área de TI no passado era maior até do que um outro departamento, porque precisava ter essa estrutura. Hoje, cada vez mais a gente vê menos gente nas áreas de TI. Às vezes você tem um gestor, um coordenador e uma ou duas pessoas trabalhando ali na área de TI que está negociando contrato, está vendo SLA, está cobrando o fornecedor, né? Porque o teu foco mudou. Sai do TI, vai para o negócio, foca no negócio, produz mais e melhor.
Aí você foca a atenção, então você consegue reduzir custos ali Custos. e não tem custos acessórios, né, Exatamente. esses custos marginais que a gente chama aí. É. Você terceiriza, coloca tudo no SaaS, e aí, o SaaS ele não é ativo imobilizado, né, não é um servidor que você Tem esse outro ponto aí também que para a empresa, né, você deixa de ter o ativo, então é interessante também. antigamente o pessoal comprava licenças de Windows Server, Licença licenças de Oracle, SQL Server. banco de dados, para cada usuário que você tem na tua empresa acessando o sistema, você tem que comprar as licenças de banco de dados. Isso é uma coisa muito complexa. Esse é um ponto bem interessante também, E porque a complexibilidade de você saber quais as licenças que você precisa, na maioria das vezes você só descobre quando chega uma auditoria. chegou a auditoria, quer dizer, você vai ter que pagar Aí, alguma coisa ali. aí que você descobre que alguma coisa, algum lugar, algum sistema, algum servidor faltou uma licença. E no E, SaaS, e não estou nem falando de fazer instalação porque foi feita uma instalação pirata, não é isso. Porque você compra o banco de dados, você coloca, mas ele vai estar usando um sistema e aquele licenciamento não é por processador, é um licenciamento às vezes por usuário, e não da conexão da aplicação, mas de quem está usando em si a informação. Então é algo que é muito preocupante e muita empresa acaba não tendo essa visão, porque não tem uma pessoa ali muito focada na questão de licenciamento. uhum. E assim, né, cada indústria de software tem sua forma de licenciar o software, né. Exatamente, isso muda muito e de tempos em tempos eles mudam a regra do jogo. Não sei E se é para te enganar, né? você A fica com pegadinha. você fica com o mico ali na mão. Exatamente. E aí isso daí também é outra coisa que com o SaaS você resolve, né? Porque o Sim, licenciamento tá com quem com o você fornecedor do contratou, tá com o sistema, fornecedor do sistema. que é especialista nisso. Exatamente. Ele tem que se preocupar, ele vai olhar isso daí, porque é o foco do negócio dele. Aí sim, né? O foco do negócio do fornecedor é vender essa tecnologia. Então ele está focado ali o tempo todo. Bacana, né, quantas visões É, diferentes sobre o mesmo assunto, né. E a tecnologia avançando, possibilitando essa conexão remota, essas informações online, muda muito o jogo, muda. principalmente na logística num país que tem dimensões Continental. continentais, né. É, exatamente. Você pensar em qualquer solução de tecnologia aqui para o Brasil é completamente diferente do que pensar em algo para a Holanda, para um Chile, para o Equador, que tem uma dimensão muito menor e tem recursos muito diferentes do nosso, né? Aham. Essa questão de transporte, então nem se fala, né? É, que aí é Esse físico, né. monitoramento, O caminhão chegou, o caminhão não não chegou. chegou, e, essa questão de transporte, a gente tem o just in time, né, É. que é muito utilizado na indústria automobilística, Uhum. e o caminhão tem horário para sair e horário Horário para para chegar. chegar. Isso precisa ser monitorado. Tive conversando, eu Sidney, com alguns clientes nossos que vieram aqui no podcast, e a gente viu, que muitas vezes o estoque dessas empresas, são os caminhões. Tá dentro do caminhão o Tá estoque da dentro do caminhão. Por quê? Porque é tão just in time que produziu, Hum, colocou no caminhão, transportou, enquanto está transportando, está produzindo mais, e chega do outro lado, o caminhão descarrega carrega e já coloca na linha de produção, ou seja, ele elimina a gestão do estoque, do estoque. essa, espaço para não ter essa movimentação de materiais dentro da indústria, e é, assim, fantástico a redução de custo, né. E isso se aplica a qualquer coisa. Agora, o transporte é muito, importante nesse processo, porque se ele não chega no horário marcado, a linha de produção para. Exato. E a empresa precisa se preocupar muito com quem está fazendo esse controle todo e como ela está cuidando disso, porque você tem questões legais nesse meio tempo. Não é só colocar no caminhão e mandar o caminhão, você tem que faturar aquilo, você tem que emitir uma nota fiscal. Então, eu imagino que o controle entre empresa e transportadora deve ser algo muito sincronizado, né? Sincronizado. Porque a transportadora, para levar qualquer material, ela precisa do
conhecimento de de frete. conhecimento de frete. E é interessante, né, Sidney, porque a tecnologia vai dando possibilidades das empresas avançarem. E ganha espaço quem adota primeiro, né? Exatamente. O pessoal, Quem sai na frente, né? é, o pessoal fala quem acorda cedo bebe água fresca, não é isso? Exato. Pois é, tecnologia é a mesma É a coisa, mesma né? coisa. Bacana, Cid. Então, poxa, que bacana esse depoimento aí com relação à gestão de fretes nessa indústria que você implantou um ERP Deu e até migrou. saudade agora do É mesmo? Vou levar você para conhecer alguns nossos clientes alguns que vai. clientes. É muito Eu bacana. visitei muita transportadora fisicamente, porque na época não tinha essa de reunião online, né? Uhum. Para poder fechar esses ideais aí e se entender com as áreas de TI para poder trocar os arquivos. É simples fazer isso, É, né? fácil, Fácil, né? fácil. Cada transportadora. Cada transportadora com sua tecnologia na época, com seu sistema proprietário, maioria. E aí é complexo de você conectar as mesmas informações, ter um Exatamente. padrão de qualidade. Verdade. E olha só, hoje é inadmissível você ter informação uma vez por dia, né? Não, não tem cabimento. Imagina que o cliente ele quer receber imediatamente, né? É, o mundo mudou e a É. tecnologia possibilita, né? Sim, hoje você tem condições de saber, de rastrear um caminhão de ponta a ponta, saber se a entrega está sendo feita naquele momento. Tá vendo? Acho até uma foto ali da entrega sendo realizada, né? Eu sei que tem caminhões aí que tem câmera nas laterais do caminhão para monitorar até Sim. questão de fraude, né? Uhum. Se ele para, e alguém abre alguns caminhões tanques, eu sei que tem isso. Tem. Então, Carga mais, mais mais sensível, né? Mais valiosas, né? valiosa, é. Legal. Bacana. Sidney, eu fiquei curioso aqui sobre um assunto que você me contou aí, que é essa inteligência Investigativa. investigativa através de tecnologia. Me conta um É pouquinho isso sobre esse. aí. Isso aí se adequa ao transporte, à área de logística também? Olha, eu vejo como se adequar. Tem até um case aqui que eu vou usar de exemplo para exemplificar um pouco melhor o que que é isso, né? O que é essa inteligência investigativa? É uma ferramenta chamada i2, a Intelligence Tool, que serve para você fazer investigação e ela permite identificar padrões, conexões e vínculos em fontes de dados complexas. Às vezes você tem um volume de dados grande, só que você acha que eles não estão relacionados. Essa ferramenta ela permite, ela analisa de forma visual, com uma inteligência, e começa a criar, identificar padrões dentro e te mostra alguma fraude, uma fuga de informação. Ela é muito utilizada por governos no mundo todo, por forças militares, por forças policiais, banco, operadores de cartão de crédito, para analisar fraudes ou possíveis crimes cibernéticos, crimes reais. Então, é uma empresa que nasceu no Reino Unido, pouco depois que eu comecei a estudar informática. Eles começaram nos anos 90, no Reino Unido, ela chamava de i2. Em 2011, essa empresa foi comprada pela IBM para fazer parte, esse produto foi fazer parte do IBM Security, de tão bom que essa ferramenta já estava. Então, o funcionamento dela, a investigação, ela já prestava serviço para as áreas de governo e para o exército. Fez parte durante 10, 11 anos do portfólio da IBM. Em 2022 foi comprado por uma empresa canadense que também trabalha para governo, para a área de saúde, e ela adquiriu todo esse portfólio de segurança para fazer parte do produto. E de lá para cá ela vem mantendo, como a i2 também, o nome original. E aqui no Brasil, a empresa que eu trabalho hoje, que é a Imart, ela é homologada, é IB Partner Platinum, é uma das, é a única empresa na América do Sul e México, América Latina, aliás, México que tem esse licenciamento. E é parceiro também do SocialLink, aqui no Brasil, a única empresa que tem, que permite você fazer buscas inteligentes em fonte de dados ligados a redes sociais. Agora sim, ele é uma inteligência investigativa Investigativa. e da onde vêm esses dados?
Vem de fontes públicas, abertas, o famoso OSINT, né? Que são dados que estão aí na internet, que tem empresas que estão minerando esses dados e distribuindo. Normalmente são fontes abertas, públicas e legais de se buscar. E você pode também buscar dentro de fontes internas. Você pode pegar a tua base de dados, que está dentro da tua legalidade ali dentro do teu LGPD, você trabalhar com esses seus dados para buscar esses padrões de repetição, e aí através de APIs, as APIs de novo aparecendo, né? Vai buscar em fontes públicas mais algumas informações. Então, por exemplo, você pode, de repente, ali na análise, você identificou uma pessoa que você quer expandir um pouco mais ali. É um funcionário teu que você acha que tem alguma fraude. Você cria um padrão, identificou um padrão ali, você consegue, através de fontes públicas, e buscar os parentescos dele. Onde ele mora, se ele tem um veículo, quais são os telefones que ele tem, quem é a mãe, quem é o pai, qual é o vínculo com outras pessoas, até com outros funcionários ou entre empresas. Então você consegue sair com uma informação tua, que está dentro da empresa, e buscar através de fontes abertas mais informações, mais detalhes. Fontes abertas. Então, por exemplo, o CPF de quem está assistindo aqui, o CPF, o nome, deve estar em alguma dessas Em fontes. algum lugar tá, E essa inteligência investigativa consegue consegue capturar isso. capturar e Exatamente. utilizar para uma finalidade. Hoje nós temos aí uns 6 parceiros que têm essas mineradoras de dados, né, essas mineradoras de informação, que vai no site da Receita Federal, que vai em site de INSS, diversos que são informações que estão lá, eles mineram esses dados, tratam e disponibilizam para consulta. São dados públicos. São dados públicos, exatamente. Está dentro da E LGPD, está legalizado, né, você pode consultar. Muitos dados, principalmente o CPF, ele é anonimizado, né? Algumas fontes, infelizmente, ainda está lá o dado completo, às vezes em processo judicial, alguma coisa. Então, acaba entrando também, muitas vezes, essa informação. entendi. E aí essa inteligência você pode utilizar para descobrir algum a sociedade, outras transações Outras transações. feitas. Eu vou, para exemplificar melhor o que, que é isso, né, pegar um exemplo aqui que eu achei bem ligado com o pessoal que está assistindo a gente, né? Que é um caso recente que teve, uma empresa que chamou a gente para fazer uma apresentação do produto, foram lá fazer, ela é ligada na área de transporte, apresentaram a ferramenta, eles gostaram, e falaram, vamos fazer uma POC, que é uma prova de conceito, né? Aí falou, me manda qualquer arquivo, uma informação que vocês tenham, pode ser uma planilha de Excel, essa ferramenta ela tem essa facilidade. Como é que está a tua informação? Ela está num banco de dados SQL Server, é um Oracle, é uma SQL, um DB2, É uma é planilha. uma planilha Excel, é um arquivo CSV. Ela tem alguma ferramenta ou a gente desenvolve alguma ferramenta que se conecte e carregue essa informação. Então eles forneceram lá uma planilha, que era uma planilha de abastecimento, controle de abastecimento da frota. Uma vez por dia, alguém pegava um caminhão, ia no posto de gasolina próximo, abastecia e voltava. Uma vez por semana, a cada 15 dias, um funcionário desse posto ia lá e apresentava os recibos e recebia o valor de combustível. A pessoa que cuidava dessa planilha falou, não, aqui está tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu controlo isso daqui há não sei quantos anos, eu checo, eu valido, eu assino, mas vê aí. Aí passaram essa planilha, fizeram uma avaliação, né, carregaram na base no sistema, no I2, e começaram a cruzar e buscar essas informações ali através de filtros e tal. E na época também o consultor que estava lá, ele perguntou qual que era o procedimento, qual era a forma de pagar, qual é o fluxo da informação, né? Como é que funciona? O caminhão vai lá, abastece, tal, outra pessoa vai, assina, tem que ter a assinatura do motorista, tem que ter a assinatura do atendente. Aí, a primeira coisa que ele pegou nessa análise, ele já viu que alguns padrões nesse procedimento estavam faltando. Estava faltando ali tinha uma linha solta. Aí ele já apontou isso, falou, ó, tem um processo. Só que através dessa análise ele conseguiu identificar uma fraude, ou uma possível fraude, porque daí cabe uma análise mais profunda, né? Às vezes a gente pode afirmar é uma fraude, porque você tem que apurar isso mais a fundo, mas a aplicação, a ferramenta, ele identificou
que tinha ali uma vulnerabilidade, vamos chamar de fraude mesmo, né? Nesse sistema de abastecimento. E aí foi apresentado para a empresa, eles olharam e falaram, não, realmente aqui tem alguma coisa errada, vamos apurar melhor. Aí você vai e investiga aquilo ali fisicamente para tomar. E realmente tinha ali um Tinha, desvio de conduta de algumas pessoas. olha, através de uma planilha, Através colocou de uma nessa planilha. inteligência investigativa e gerou ali uma análise que possibilitou descobrir Um vazamento, uma coisa que alguma estava fora irregularidade. uma irregularidade. E essa ferramenta ela consegue fazer pesquisa por georreferenciamento. Então, para cartão de crédito, operador de cartão de crédito, às vezes eles estão percebendo que em uma determinada região teve um aumento de reclamação. A pessoa comprou ali naquele bairro, teve um problema, outra pessoa comprou num bairro próximo também teve problema. Então, através de georreferenciamento, você consegue ir num mapa, fazer um polígono lá. Essa ferramenta vai pegar ali todos os estabelecimentos, aí conectado, óbvio, com a tua base de dados, né? Então, ela vê todos os estabelecimentos daquela região que você marcou, vê todas as operações de cartão de crédito e começa a buscar padrão. Ah, teve 10 despesas, 10 compras em valores muito próximos ou iguais, numa determinada frequência, tudo pela mesma pessoa ou para a mesma empresa. Então, consegue criar ali apontar esse padrão irregular, né, para partir para uma análise mais detalhada. Entendi, porque aí, ao invés de ficar buscando em toda a massa de dados, Dados vai direto ao ponto ao ali. ponto, exatamente. Que é a vantagem, porque você imagina a quantidade de transações que uma operadora de cartão de crédito movimenta por dia. Uhum. É impraticável assim, você conseguir olhar para aquele volume de dados e buscar um padrão. Uhum. E essa ferramenta ela permite isso, através de filtros, de pontos que você coloca como possíveis alertas, ele te aponta, né? Muito interessante, né? Então, através dos dados, identifica padrões e desses padrões você consegue identificar ali se existe algum tipo de irregularidade. Irregularidade. É para isso que serve a inteligência investigativa. Investigativa. Isso daí é usado para busca de grupos criminosos, para ver lavagem de dinheiro, licitações fraudulentas, muitos órgãos. Hoje, a maioria dos nossos clientes são ou órgãos governamentais, Secretaria de Segurança Pública e principalmente os bancos, né? Banco, seguradora, hoje consome muito esse serviço. Bacana, hein? Que legal. A gente precisa saber dessas inovações, dessas novas ferramentas que estão surgindo, né? E eu acho que para a área de transporte, para fazer todo esse acompanhamento, identificar, às vezes até roubo de carga, com certeza tem uma facilidade muito grande essa ferramenta, porque você consegue identificar locais, por exemplo, está tendo muito roubo de carga em determinado ponto. Será que não tem alguma ligação entre essa área com funcionários, com parentes de funcionários? Pessoas que Então estão você envolvidas consegue criar ali. ali umas regras e buscar um padrão para o que está acontecendo. E aí você pega a base de dados interna, os seus dados, mais os dados disponíveis na Mais os dados internet que são disponíveis. públicos. Exatamente. Né? Dados de processos, dados de estatísticas Exato. IBGE, dados de roubo de carga, por exemplo. Exato. Muito bacana, hein? E essa ferramenta, ela tem, a gente está falando aqui de SaaS e on-premise, né? Ela tem a versão on-premise, que a gente instala no cliente, com um servidor dele, com aplicação interna, até para atender muitas vezes a segurança da informação da própria empresa. Você vai dentro de um banco, então Não pode garante que sair. está lá dentro. E a gente tem um SaaS também, a gente tem um Data Hub hoje, que daí é fornecido pela Imart. Esse Data Hub é onde você pode contratar por consumo, por pacote, e ter acesso a todas essas pesquisas públicas. E tem até algumas APIs hoje aí que fazem pesquisa, que é o Social Links, que faz pesquisa em redes sociais. Então você consegue, através dessa ferramenta, levantar algumas informações aí de um Facebook, de um Instagram da pessoa. Que legal, hein? Cruza tudo. Cruza tudo. Você consegue pegar o INSS e ver se a pessoa está indo no final de semana andar de lancha. Né? Se tiver andando de lancha. Tem Bolsa Família, tem foto com lancha.
Olha só que interessante, né? E dados públicos. Dados porque- públicos, exatamente. Isso é importante ressaltar, que a gente está sempre trabalhando com informação que está aberta. Legal. Né? Bacana. Aí, Sidney, você também falou que você atua no Rotary. Exatamente. Como é que é esse negócio aí? Conta um pouquinho do O que Rotary que é o pra gente. O que Rotary, que é o né? O que que Rotary? é o Rotary? Então, o Rotary é uma instituição fundada no começo do século e que visa. Ela começou para fazer a integração entre profissionais. Paul Harris foi o fundador, ele tinha vindo do interior dos Estados Unidos, foi para Chicago, estava sozinho, ele era um advogado, não tinha muitos contatos, ele começou a se reunir com outros empresários para criar uma rede de conexão. Para que se ele precisasse, alguém precisasse de um advogado, contava com ele. Se ele precisasse de um engenheiro, já tinha ali. Isso começou a crescer, começou a tomar um vulto essas reuniões, e cada semana eles iam na casa ou no escritório de um deles para conversar e falar sobre negócios, trocar informação de outras pessoas, de outras empresas. E ao longo do tempo isso começou a ficar tão grande que eles viram que não bastava eles se reunirem ali para falar de negócio, eles tinham que fazer mais, porque eles estavam morando numa Chicago que não tinha nada, não tinha um banheiro público, as pessoas faziam suas necessidades no meio da rua. Então eles começaram a se juntar para fazer melhorias na cidade. Então, primeiro o grande projeto deles foi construir um banheiro público na rua em Chicago. E dali começou esse movimento de fazer o bem, né, de ajudar as pessoas. E hoje a gente está espalhado aí praticamente no mundo em todo, são 1.300.000 pessoas associadas no mundo que estão conectados para fazer o bem. Então a gente tem projetos para levar água para as famílias na África, a gente tem projeto para construir banheiro na Índia, projetos aqui no Brasil para também construir, levar água potável, construir casas, ajudar moradores. Então, são projetos mundiais aí. E o principal projeto, nossa, acho assim, está no coração de todo rotariano, é o combate à poliomielite, que há muitos anos se viu essa necessidade de combater a poliomielite porque ela estava virando uma pandemia, estava crescendo muito o número. Quando a gente fala de poliomielite, muitas vezes a gente se lembra da paralisia infantil, de uma pessoa que não tem locomoção, que prejudica a vida inteira dessa pessoa, a vida profissional, né, limita ela. E também tem outro lado de pessoas que têm a poliomielite e têm problemas respiratórios ou de coração. Tem gente que passou 60, 80 anos dentro do que eles chamam de pulmão de aço. É uma cápsula, a pessoa fica lá dentro só com um pano no pescoço, numa pressão atmosférica negativa para poder respirar. Nossa, Você não consegue. Se você sair de dentro daquela câmera, pouco tempo você morre. Você não consegue respirar, porque você teve em vez de dar uma atrofia na perna, no músculo da perna, atrofiou alguma coisa no pulmão. olha só. Então, assim, o impacto Eu- disso era muito grande. E o Rotary começou a trabalhar muito forte e ao longo dos anos a gente conseguiu erradicar praticamente no mundo todo a poliomielite. Só faltam 2 países, que é o Afeganistão e o Paquistão, que está com 1 ou 2 casos ali já há algum tempo, está tentando resolver, mas são países de conflito, então é muito difícil trabalhar. tem a questão cultural também, A né? questão cultural, o antivacina, isso prejudicou muito nesses últimos anos. Começou a voltar aqui no Brasil, estava erradicado a poliomielite, começou a voltar. Por conta de antivacina, né? O Esse pessoal medo da vacina. não Só acredita que na vacina. essa vacina é diferente talvez de outras, né? Ela é comprovada a eficiência. Ao longo dos anos todos está comprovado e que não traz nenhum problema Uhum. contrário, né? É. E aqui em Guarulhos a gente está presente desde 1954, ajudou na construção e transformar Guarulhos aqui no que é hoje. A gente tem vários projetos aqui que o Rotary fez, que é formação de corpo de bombeiro, escola, semáforo. A companhia telefônica aqui de Guarulhos foi o Rotary quem trouxe por uma necessidade da cidade para que ela pudesse se expandir, né? Então eles fizeram investimento e depois passaram isso para a Telesp na época. E mais especificamente o clube que eu faço parte, que esse foi fundado em 1954, que é o Rotary Clube de Guarulhos, qual eu sou como presidente agora, terminando meu mandato até o finalzinho desse mês, mas ainda tem tempo aí para concluir algumas ações.
A gente trabalha muito forte aqui, principalmente na área de esporte. A gente tem uma frente, a gente ajuda muito o Hospital JJM, que é maternidade, escolas também, mas a gente tem um projeto muito bacana que é a Rotary Run, que é uma corrida que a gente realiza aqui desde 2015 e começou ali com 1.000 e poucos participantes, a gente já chegou a 3.000 participantes quase ali próximo da pandemia. Estamos retomando esse número. É um trabalho muito grande que a equipe toda ali do clube faz, que é importante ressaltar que é um trabalho voluntário. Quem é rotariano, ele é voluntário nesse trabalho em busca aí de melhoria de vida das pessoas. É voluntário para fazer o bem. É voluntário para fazer o bem, exatamente. Isso é legal. A gente vai, a gente faz parte disso, realmente com essa vontade de ajudar e de melhorar esses pontos que a gente está vendo que tem necessidade. E a gente vê hoje o jovem muito perdido, né? Às vezes ele não tem um espaço bom para ele estar praticando esporte, jogando, e acaba ficando na rua. A gente sabe que o esporte é transformador. Exatamente. Então a gente foca muito nisso e a gente começou essa corrida em 2015 para quê? Para arrecadar fundos, porque você não faz nada hoje sem dinheiro. Não tem. A nossa boa vontade não é suficiente. A gente tem que ir atrás, com essa boa vontade, atrás de recursos financeiros para poder estar realizando alguma coisa. Então a gente começou a fazer essa corrida, a gente levanta fundos e o recurso que a gente tem, a gente aplica em reformas em algum espaço público ligado ao esporte. Ou a gente já fez a reforma da quadra do São Rafael, era uma quadra que estava bem deteriorada, a gente reformou ela. Fizemos uma reforma em 2 quadras na Escola República da Venezuela, ali para os lados do Pimentas. O João do Pulo tem um espaço muito bom, a gente reformou ali também 3 quadras, ficou muito bacana aquele local. Esse ano, final do ano passado, comecinho desse ano, a gente entregou 3 quadras ali do lado do Secap, entre o terminal de ônibus e o Secap. Também estava largado, a gente conseguiu trocar tabela de basquete, colocamos trave de futebol que não tinha, uma dessas tinha quebrado, reformamos o piso, pintamos, a gente faz uma reforma bem bacana. E no geral a gente entrega também ainda um material ali, entrega umas bolas, entrega a rede para um vôlei, colete para o pessoal jogar. E agora a gente está começando aqui a Rotary Run 2025, que a gente vai fazer uma reforma lá numa quadra do Cabo Sul, que é uma região também carente, que está precisando ali de um olhar atento nosso. Então a gente vai para lá agora. E aí 14 de setembro tem a corrida, que é a 9ª edição, a gente ficou parado ali 2 anos durante a pandemia, né? Não tinha como, a gente até tentou fazer uma corrida virtual, mas não deu certo. Cada um corre e passa o resultado, mas não virou. Então agora a gente está aí forte de novo, retomamos já a 3ª depois da pandemia. Aí 14 de setembro a gente vai ter a 9ª edição. 9ª edição da Rotary Run Guarulhos. Exatamente. Bacana, você sabe que eu corri todas elas, né? Você correu todas elas, né? Nossa. Desde a primeira. Olha lá, isso é muito importante. E é boa a corrida? Boa corrida. Boa corrida. E uma estrutura muito bacana, viu, Sidney? O que a gente percebe diferencial é que nesta corrida existe uma estrutura, existe uma preocupação com quem está lá, não simplesmente de atletas, mas pessoas que podem correr, podem caminhar, podem estar em conjunto para fazer o bem, que é aí o objetivo do Rotary, né? Isso fica bem evidente ali naquela multidão de gente que participa, né? A gente abre espaço para todo mundo. A gente sabe que quem está lá tem os atletas, tem pessoas que não são atletas, estão indo para caminhar realmente para fazer o bem, eles querem ajudar. Tem o PCD, que a gente abre um espaço para eles também. A gente faz uma largada especial ali para eles poderem ter, eles precisam ter esse pertencimento, tá ali com a gente também. Quem quer só dar uma caminhada, vai para lá também caminhar com a gente. E o atleta, a gente prepara também uma estrutura boa ali para ele ter uma prova boa. A gente se preocupa muito em entregar para o atleta, para quem está ali no dia, uma experiência positiva, uma experiência única, um momento ali onde ele vá para uma corrida que seja boa, que ele consiga se superar, porque ali não está para ganhar para os outros. A corrida, acho que ela tem muito disso, né? Você como corredor pode talvez até dizer, porque eu não corro, eu só ajudo na organização. Mas é muito mais você superar a si mesmo do que superar os outros, né?
E é o que a gente faz, né? A gente tenta se superar no dia a dia também, no nosso trabalho, nossa vida, né? Nosso dia a No dia, nosso dia a dia, sem estar competindo com os outros, mas competindo com você com mesmo. você mesmo. Ser melhor a cada dia. Exato. Andar para frente. E a gente coloca essa política também dentro da corrida. Então, a cada ano a gente tenta melhorar um pouco, ter um espaço melhor. Então, a gente coloca lá o pessoal fazendo massagem, um quick message no final da corrida, para você terminou de correr, tá meio tenso ali. Como é que é? Então você participa da corrida, tem lá toda a infraestrutura, no final você ganha medalha? Você ganha medalha de participação. Se você ficar na categoria geral, entre os 5 primeiros, você ganha um troféu. E tem a categoria por idade, né? Se você for o melhor dentro da tua faixa etária, você ganha Você ainda também ganha uma troféu. medalha, ganha um troféu, aliás. Olha só. E a nossa corrida tem um diferencial nessa questão, esse olhar que a gente tem atento para quem está participando. A gente começou a ouvir alguma reclamação de algumas pessoas que tinham mais de 70 anos, que eles não achavam justo eles competirem com quem tinha 60 anos. Tem gente competindo com mais de 70? Tem gente competindo com mais de 80. Nós temos competidores com mais de 80 anos, eu vou falar, correm muito mais do que a gente. Do que novinho. E aí eles reclamavam, mas eu tenho 72 anos e vou competir com uma pessoa que, que tem 65, não é justo. Ele ganhou a medalha porque é mais novo. Então nós abrimos, a cada 10 anos a gente, é a faixa etária, né? Uhum. Então de 20 a 29, de 30 a 39, aí tinha o de 50 a 59 e 60 a mais. Então quem tinha mais de 60 anos ganhava o troféu. Aí a gente abriu isso. Então hoje quem tem de 60 a 69 ganha um troféu, e aí quem tem mais de 70 anos também ganha um troféu. Caramba, isso Que aí- significa que tem várias pessoas com mais de 70 anos participando e ganhando troféu. Nós temos ali um público razoável de pessoas com mais de 70 anos que está aí Firme. forte. E por quê? Porque está praticando o esporte, né? Porque esporte é saúde. A gente tem esse olhar. Por isso que a gente foi para o lado da corrida, né? Porque você está incentivando de alguma forma, você está incentivando as pessoas a terem uma vida mais saudável. É. E fora que o esporte gera competição, gera saúde, gera Gera amizade. Você vê como você tem núcleos ali de pessoas que saem para correr juntas, se agrupam. Tem uma conexão muito forte. A corrida ela gera isso, né? Uhum. E como é que faz para se inscrever na corrida? Assim? Para se inscrever é fácil. rotaryram.com.br. Lá você vai entrar no site, vai ter uma explicação da data, horário, os valores. Vai te levar daí para o site de inscrição. Tem alguns passos ali, e-mail, CPF, endereço. Você escolhe qual modalidade. A gente tem caminhada. Caminhada normalmente é 3 km, 2,5 a 3 km. A corrida, que é 5 km ou 10 km. Escolhe o tamanho da camiseta e pronto. Vamos correr. Se preparar para correr no final dia 14. da corrida ainda ganha lá uns brindezinhos. Tem a fruta, que não pode faltar, né? Ali uma maçã, uma banana, uma água. E tem os brindes dos patrocinadores, né? A gente sempre tenta fazer ali alguma coisa dentro da sacochila. A camiseta, a gente se preocupa também muito com o material da camiseta, para ter uma camiseta de qualidade, que seja agradável para o atleta, porque a gente sabe que tem camiseta que você está correndo, ela começa a ser desconfortável. Então a gente, nesse ponto, a gente prefere gastar um pouco mais, não economizar nisso, porque a gente sabe que a gente está trazendo um benefício para o corredor, a gente tem que se preocupar com isso também. Tem que valorizar. Excelente. E ainda tem espaço para patrocinador? Sim, nós vamos aí até pelo menos agosto recebendo patrocinadores, tá? Nós temos um plano aí, 3 categorias de patrocínio. Quem quiser saber mais de patrocínio no site também no www.rotaryram.com.br, tem lá no final um linkzinho para o WhatsApp que dá mais informações e valores, detalhes. Mas basicamente o que a gente tem? Esses planos, cada plano oferece dá um retorno para o patrocinador, invisibilidade no nosso Instagram, Facebook, no dia da corrida tem um logo no backdrop do palco, no pórtico de largada, nos gradis. Dependendo do tipo de patrocínio, tem direito a ter uma tenda dentro da arena. A gente tem uma arena bem estruturada ali, onde os atletas vão estar, são 3.000 atletas que a gente está
buscando esse ano. Então você vai estar colocando a tua marca à exposição desse público no dia, durante a corrida, onde você pode mostrar o teu produto ou o teu serviço, ou não, você pode colocar ali uma pessoa fazendo massagem, um quick message, ou uma cabine de foto, de vídeo 360 graus, e está falando também do teu produto ali, divulgando. É um espaço que você tem ali dentro da corrida. Bacana, hein? Vale a pena investir. Vale a pena investir porque, falei, 100% do lucro da corrida é investido em ação social ligada ao esporte. Então, a gente nem fala, não gosta muito de falar que é patrocínio, é um investimento. Né? Você realmente está investindo no esporte, você não está dando dinheiro, você não está pagando pelo espaço, pelo dia ali na tenda, você está investindo em esporte, você está colocando a tua empresa, associando a tua marca a um evento social, a um projeto de Rotary ligado ao social. Isso tem muito a ver com o ESG, que a gente tem falado muito ultimamente, né? Essa questão ambiental, social e de governança. Então você consegue dessa forma utilizar o Rotary, os nossos projetos como um braço social. Aí. Legal, Sidney. Sidney, a gente já conversou bastante aqui. E aqui no podcast a gente sempre faz uma coisa. Pede para o visitante dar uma dica de ouro. Se você puder dar a dica de ouro para o pessoal da logística que está assistindo a gente aqui sobre implantação de TMS, tecnologia na indústria, por favor, é o momento aí de você ajudar esse pessoal todo que está assistindo a gente. Eu contei toda a minha experiência e tudo que eu passei com desenvolvimento, com teste, foram muitas horas, foram noites às vezes sem dormir, buscando bug do sistema, né? Procurando erro em planilha e tudo mais. Hoje, acho a dica de ouro se tem no mercado alguma ferramenta, algum produto que te supre isso, não tenta ficar dentro de casa. Vai buscar isso fora, que o SaaS hoje você encontra de tudo, o mundo mudou muito. Então, acho que essa é a dica de ouro. Buscar no mercado que você vai encontrar alguma solução para esse seu problema. Evitar, diminuir esse desenvolvimento interno e repassar isso para outro. Focar no teu negócio. Foca no nicho do negócio da tua empresa e não em TI, dessa forma, né? Tentando resolver tudo internamente. Acho que esse é a dica aí que eu deixo. Excelente dica, né? Acho que isso é importantíssimo. Você reduz custos e aumenta a velocidade de implantação e de melhoria de processos internos. Exatamente. Legal, Sidney. Sidney, agradeço demais aqui a sua presença. Foi extremamente engrandecedor. O pessoal aproveitou demais a sua fala, as suas experiências e com certeza vai ajudar muita gente aí, viu? Obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e clique aqui no joinha para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas que precisam dessa informação. E olha lá, hein, gente, participa da Rotary Run, que nós estaremos lá competindo, ajudando e principalmente fazendo o mundo melhor. Um abraço e até a próxima.